trabalhando. Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Tá começando mais um Radar Paulista na TV, onde às segundas-feiras a gente traz aqui sempre um tema para o seu debate, para discussão aí com seus familiares, amigos, com a sua comunidade, nas redes sociais, enfim, de maneira que o programa possa também ajudar os nossos ouvintes e internautas também a compartilharem os nossos assuntos. Lembrando que nós entramos aqui também pela Rádio Trianon M740 em São Paulo e Grande São Paulo, também pela Baixada Santista na Rádio Universal de Santos, na internet, no site www.radiotrianon.com.br, por aplicativos, redes sociais e também aqui pela bcctelevision.com. Você participa também por e-mail, tem o radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/Renato Radar, tem o facebook.com/Renato Radar, tem também no mesmo Facebook o Radar Paulista, né? O Instagram Renato Albuquerque 1. E temos aqui toda a equipe da BCC também para atender os nossos ouvintes e internautas. Bom, nosso assunto aqui hoje é diversidade, empoderamento feminino e mercado de trabalho. Organizações socialmente bem preparadas oferecem oportunidades com equidade e condições de desenvolvimento para todos. Por outro lado, há ainda uma grande desigualdade de oportunidades e salários entre gêneros e minorias. Para falar conosco sobre esse assunto daqui a pouquinho, ela já está aqui conosco nos nossos estúdios, a economista, consultora e especialista em diversidade e protagonismo feminino, a Dulcijane Vaz. Já já a gente vai começar esse bate-papo com ela aqui, que vamos trazer aí um debate bastante interessante, uma entrevista que nós contamos aí também com a sua participação. Lembrando que nós temos também os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, o Reserva Cultural. O Reserva Cultural que tem um complexo de salas de cinema e também um complexo gastronômico muito bacana, com um cafezinho gostoso, livraria, videoteca, tem também um bistrozinho para você fazer um almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir. Tem até lá o que a gente chama lá de boulangerie, né, que é uma pequena padaria lá, onde as pessoas têm esse nome na França, em Paris, né, e aqui a gente também tem um pequeno pedaço de Paris, na Avenida Paulista 900, no térreo. E também a programação de filmes você confere no www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP também, tudo junto no Facebook. E a nossa BCC Television, né, onde você produz, divulga seu negócio, sua empresa, seu serviço, faz aqui o seu vídeo institucional, seu programa de TV, sua reportagem, enfim, contate aqui os profissionais, uma equipe aí profissional sempre para lhe atender. Tem a Luciana, tem o Márcio, tem o Verão, tem a Betânia, tem o Bernardo, equipe aí altamente profissional aqui da BCC Television, né? Tá o site aí, bcctelevision.com, e tem também o telefone, né, Luciana? Já tá o telefone na tela, 3641-9876, é só você entrar em contato aqui e conversar com a equipe da BCC Television. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui então ao tema de hoje. Nosso assunto: diversidade, empoderamento feminino e mercado de trabalho, os mais variados aspectos dentro desse tema. Conversa conosco agora aqui a economista, consultora e especialista em diversidade e protagonismo feminino, a Dulcijane Vaz. Muito boa tarde, também muito boa noite, porque às vezes o programa entra também pela Rádio Trianon à noite. Dulcijane, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Renato. Olá a todos aí, ouvintes, né, da Rádio BCC, Radar Paulista Discute, e também da Rádio Trianon. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para tratarmos desse tema que eu acho que ele é hoje prioritário. Ele está na mesa dos CEOs, dos líderes, dos empregadores, né, dos grandes pessoas que hoje estão à frente aí do nosso país e que estão aí tomando as principais decisões que impactam todo mundo, né? Sem dúvida. Então, Dulcijane, assim, e aí, né, na verdade, como você mesma disse, o tema ele tem uma amplitude bastante forte na sociedade.
Aí eu diria que no início desse nosso bate-papo, Dulcigene, você que é uma especialista, você que tem grande experiência nessa área, inclusive no sentido aí de fazer suas análises, fazer as suas consultorias, pode-se dizer que para as mulheres ainda é mais difícil subir na carreira do que para os homens? Você acredita nisso? Eu vejo isso diariamente, Renato. Existe uma analogia que ela é muito simples para mostrar a velocidade de uma carreira quando se compara homens e mulheres. É como se os homens e as mulheres estivessem numa esteira de ginástica, né? Um homem ou uma mulher, só que a esteira dessa mulher está inclinada, ou seja, exige muito mais esforço, muito mais dedicação e vai requerer também mais tempo. É uma corrida de obstáculos. E o grande desafio hoje, e esse é um desafio de toda a sociedade, é você remover essas barreiras, as visíveis e as invisíveis. Porque envolve o quê? Uma mudança cultural, envolve novas políticas, né? Envolve uma mudança interna de comportamento, de atitudes. Agora, já que você está falando de barreiras, né, Dulcigene, quais seriam essas principais barreiras, além das que você já está falando? Mudança de atitude, mudança muitas vezes na cultura da empresa, mas como alcançar o lado de lá? Quer dizer, como fazer com que as empresas e a sociedade entenda a importância da participação cada vez maior das mulheres nos setores, até nos setores mais de nível de coordenação, nível de supervisão, nível de diretoria dentro dessas empresas? Então, é uma pergunta bem ampla, né, Renato? O primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui para os nossos ouvintes, né, a nossa audiência, é que as mulheres hoje representam mais de 60% dos estudantes universitários. Né? As mulheres representam 65% do consumo mundial. Né? Ela responde pelo consumo das famílias, enfim, tem uma importância muito grande. Quando você vai para o mercado de trabalho, você ainda tem o quê? Uma cultura, né? O patriarcado, aquela cultura ainda que ainda vê a mulher ainda como a principal responsável pelo cuidado doméstico, né? Pelo cuidado com a família. Isso impõe à mulher uma jornada dupla, Renato, de trabalho, né? Às vezes tripla. E isso prejudica a mulher em vários aspectos, né? No sentido de que ela tem pouco tempo para poder, por exemplo, se dedicar ao networking, a participar de eventos fora do trabalho, mas que fortalecem as relações entre os pares, né? E pode também dar um pouco mais de visibilidade para o trabalho dela, para suas competências. Essa jornada dupla, ela exige uma cota maior de dedicação da mulher. Mas tem um outro aspecto que pesa muito na questão da carreira feminina, que é uma das barreiras que hoje a gente luta diariamente para combater, que é o mito da maternidade, de achar que a mulher, pelo fato dela engravidar, né, ela tem o aspecto da licença maternidade, que é um direito adquirido, né? E depois eles têm ainda a ideia equivocada de que o fato dela ser mãe, ela não vai poder se dedicar tanto ao trabalho como os homens, que se tornam pais. Sim. E aí eu acho algo interessante para a gente colocar aqui na nossa conversa. Quando um homem se torna pai, ele é mais valorizado na carreira. Existem estudos que mostram que aumenta o salário, ele tem uma ascensão, acelera inclusive a carreira deles. Quando a mulher se torna mãe, é o contrário, há um downgrade. Aí nós vamos entrar em que aspecto? Por que isso acontece, na sua opinião? O motivo talvez seja pela razão que as mulheres precisam se ausentar mais do trabalho, a preocupação, o fato de a mulher ter talvez esse direcionamento maior para a família e para os filhos, poderia também causar aí um divisor de águas de uma executiva, por exemplo, que passa a também dividir esse tempo entre empresa e família. Como é que você vê esses aspectos? Eu acho que quando a gente trabalha a questão da carreira feminina, né, e mecanismos para acelerar essa carreira, para a gente desmitificar, né, essas crenças limitantes, essa discriminação, esses estereótipos, a gente precisa trabalhar 3 aspectos muito importantes, Renato. Um é com a mulher mesma. Ela se sentir autoconfiante, né, ela se sentir segura, fortalecida. Então é muito importante esse autoconhecimento da mulher. O segundo aspecto é ela também renegociar os seus acordos familiares.
Por que ela que tem que buscar o filho na escola, levá-lo no médico, fazer as compras do supermercado e preparar o jantar? Né? Isso precisa ser repactuado no âmbito da família. A mulher também precisa saber terceirizar, delegar, que muitas vezes ela não aceita. É como se a casa fosse um espaço onde ela tivesse o domínio absoluto, em oposição ao espaço do trabalho, que ainda tem esse domínio masculino. Um outro aspecto muito importante, então nós já falamos dois, a mulher com ela mesma, a questão dela com a família, e o terceiro é da empresa. Né? A empresa, hoje existe um movimento muito grande, cada vez mais as empresas conscientes disso, de que na composição da sua mão de obra, da sua força de trabalho, ela precisa refletir a diversidade, refletir a diversidade que existe na sociedade brasileira. Né? Então, existe o quê? A necessidade de ter mais mulheres. Claro, nós somos 52% da população brasileira. E para isso, a gente precisa mudar essa cultura interna, né? A cultura organizacional da empresa. Né? Então, é um trabalho que ele requer esse olhar nesses três pilares, né? A gente pensar na cultura organizacional da empresa, de mudanças importantes que são necessárias, considerando os líderes, considerando os pares e os subordinados, né? Todos os níveis da empresa. O outro aspecto é a carreira dessa mulher. De repente, trabalhar no sentido de aprimorar, de fortalecer, de desenvolver competências para que essa mulher se torne uma líder, né, muito bem formada e que possa realizar o seu melhor, né? Ativar o seu talento, né? Que ela possa aplicar toda a sua potencialidade. E o terceiro aspecto é em relação à família. No caso da família, quando você diz, talvez aí não haveria necessidade também dos homens, de uma maneira geral, também entenderem esse novo papel, vamos dizer assim, da mulher, porque muitas vezes também o marido, o namorado, enfim, né, os filhos, torce o nariz quando a mulher também está aí numa carreira ascendente e tem que dividir esse tempo com a família. Se por um lado a empresa muitas vezes também olha com um certo cuidado para essa situação, dentro de casa isso também acontece, não é? Muito, por isso que eu falo da necessidade de você renovar, repactuar esses acordos familiares, né? Para que todos possam apoiar mutuamente, né? Eu lembro uma vez uma fala da Marta Suplicy, que o Eduardo Suplicy, eles estavam casados na época, ele quis fazer uma tese de doutorado nos Estados Unidos. Ela suspendeu a carreira dela aqui e eles foram. No segundo momento, foi a vez dela e eles foram. Ou seja, é importante que o casal, né, a família, apoie todos os membros daquela família, entendendo que momento da carreira aquelas pessoas, aquele membro da família está passando, né? Uma coisa que eu acho importante, Renato, até para ilustrar a nossa conversa, é o seguinte: você está numa reunião de trabalho, né? E aí vamos supor, um homem fala assim: com licença, eu tenho que terminar a reunião agora porque eu tenho que levar o meu filho no médico. Aí todo mundo bate palma, tá vendo? Que cara fantástico, olha que profissional que consegue se dividir muito bem entre família e carreira e tal. Sensível, né? Sensível, ele cresce, né? Ele ganha pontos ali na organização. Quando a mulher fala assim: gente, com licença, mas já terminou a reunião e eu vou ter que sair porque eu tenho que buscar meu filho na escola, ou então levá-lo, né, no médico. Aí um comenta com o outro assim: tá vendo? Tá vendo? Por que você não pode estar promovendo, dando oportunidade para as mulheres? Aí, tá vendo? Nunca está disponível. Cultural bastante então existe difícil. O quê? É olhar para uma mesma questão, mas com pesos diferentes, né? Sob lentes diferentes e com viés de discriminação, de preconceito muito grande. E é isso que a gente precisa estar removendo. Sem dúvida. Agora, Dulcijane, a questão dos movimentos feministas, né? Quer dizer, são movimentos que já vem de muitos anos, justamente para contrapor uma série de situações que nós estamos comentando aqui, que você acabou de dizer, né? Aí a minha pergunta: você acredita que esses movimentos possam também colaborar para que se rompam essas barreiras, ou esse tipo de movimento acaba criando uma animosidade ainda maior? Às vezes tem outros movimentos contrários, ou o próprio público masculino que pode: peraí, eu não gosto desse tipo de coisa, acho um absurdo, negócio de mulher fazendo movimento para conquistar direitos e tudo mais. Como é que você vê toda essa situação dos movimentos ditos feministas? Eu considero, Renato, que se nós estamos hoje, no século XXI, né,
com a sociedade debatendo tudo isso e a gente comemorando progressos, ainda que tímidos, mas há progressos, é fruto, sim, desses movimentos feministas que começaram no século XIX, né? E foram crescendo nos países aí diversos, Europa, Estados Unidos e América Latina. Mas o que eu vejo, e já tivemos várias ondas, né? A primeira, a segunda onda, a terceira onda. Hoje nós assistimos o quê? Vários movimentos acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. As redes sociais, né, esse mundo digital tendo um papel muito importante, porque você produz conteúdo, dissemina, né, você então tem um poder muito grande de levar a sua mensagem. Mas, por outro lado, esses movimentos, né, feministas, e aí é bom a gente lembrar o que é feminismo, né? Sim. O feminismo é um movimento social, político e cultural que prega o quê? A igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, sim, né? É o contrário do machismo, que estabelece a superioridade masculina frente à feminina. Então, são coisas muito opostas, né? Então, e quando a gente fala de empoderamento feminino, eu ouço muitas pessoas, nossa, eu não aguento mais essa palavra. Virou um clichê. Aí, as pessoas, nossa, vamos mudar de assunto. Tem gente que não gosta muito dessa palavra. Eu acho importante a gente falar empoderamento feminino, sim, porque vem do empowerment, de uma palavra inglesa, né? Que eu diria que é fortalecimento. O que é empoderamento feminino? É dar forças, né? É dar segurança, é autoestima para que a mulher possa ser ela mesma, para que ela possa crescer pessoalmente e profissionalmente, né? Então, eu acho isso muito importante. E aí, os movimentos, ele tem um papel importante, sim, e aí vem uma segunda questão que eu acho importante colocar na sua pergunta como resposta, Renato. Por que a sociedade está tão sensível e você tem essas reações adversas? Por que às vezes um tema como este, às vezes geram discussões calorosas, né? Eu diria para você que a mulher ela foi crescendo, ela foi evoluindo, aprimorando, conquistando seus espaços, né, podendo ser ela mesma, podendo assumir profissões em todos os espaços da sociedade, né? Mas, de repente, a gente não trabalhou isso junto com os homens. Eu sinto os homens acuados, assustados. Tanto é que a ONU Mulheres, em 2014, criou um movimento mundial, que a Emma Watson é a embaixatriz, né, a embaixadora, que é o He for She. Né? Que nasceu desse contexto de que homens e mulheres de mãos dadas moldando uma nova sociedade. Sim. Então eu acho que muito dessas reações adversas é fruto do desconhecimento, do temor, do medo, é talvez da falta de diálogo. E a gente precisa estar todo mundo junto, no mesmo lado da mesa. Mas é como você disse, às vezes, né, que nem os homens buscam a questão do machismo, que é um movimento... que prega a superioridade. Exatamente. Agora, e aí os homens estão acuados, como você, mas os homens estariam preparados para esse diálogo? Eles estão preparados, claro. Inclusive, nós temos hoje movimentos masculinos a favor das mulheres, coletivos masculinos, como nós temos os coletivos femininos, muito atuantes nas redes sociais. Nós temos uma plataforma chamada Papo de Homem, o Instituto Papai, que são referências, né, no sentido de entender que nós, na verdade, não é que o homem está fazendo uma concessão no sentido de dividir melhor as tarefas domésticas ou dividir o espaço de trabalho. É de direito. É natural. E toda a sociedade ganha, Renato. Quando você inclui, né, quando você tem um time diverso, quando você tem um conjunto de pessoas com qualidades diferentes, né, advindas de culturas diversas, né, toda a sociedade ganha. Você gera criatividade, você fomenta a criatividade que leva à inovação. Né? Você tem um ganho de renda. É extraordinário a gente perceber que todo mundo ganha, tanto que a ONU Mulheres defende o movimento ganha-ganha, todos ganham com isso. Mas por que o homem teme? Porque eu acho que falta mais informação, falta mais programas como esse, Renato, da gente poder estar conversando aqui com os nossos... Ampliando, né, esse leque de discussões. Agora, deixa eu te perguntar, Dulcijane, por exemplo, você disse, né, dos movimentos feministas, justamente equiparar direitos e tal. Agora, do ponto de vista da mulher, vamos dizer, da individualidade feminina, você acha que para a mulher é mais interessante ela lutar para ser ou para ter direitos como os homens ou para que elas sejam elas próprias? Quer dizer, para que dentro
das características femininas, elas encontrem um caminho que não sejam exatamente o caminho dos homens, mas um caminho que elas próprias terão que trilhar? Ótima sua pergunta, Renato. O primeiro ponto que eu digo aqui é o seguinte: as mulheres e homens, eles podem ter as profissões que quiserem, independente de gênero, homem ou mulher, né? O que aconteceu ao longo da história, que muito daquilo que a gente achou que foram os homens que inventaram, que foram os homens que como cientistas descobriram, na verdade a gente está percebendo agora que com esse movimento feminista a gente está tirando esse véu da invisibilidade e descobrindo que muito dos avanços do mundo mesmo, sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista tecnológico, foram avanços provocados por mulheres extraordinárias, que estavam além do seu tempo, que superaram toda aquela situação de preconceito, né? Mas quando você volta a falar assim, homens e mulheres, as mulheres precisam fazer o quê? Eu diria para você o seguinte: as mulheres não precisam imitar os homens, né? Nas suas atitudes. As mulheres, elas podem ser elas mesmas, atuando naquele mesmo cargo, naquela mesma função, que até então seria de domínio masculino, mas elas podem aplicar as suas fortalezas, as suas características, né? A mulher é percebida, Renato, não que o homem não seja, mas a mulher é percebida como um ser que tem uma capacidade muito grande de agregar, de acolher, de se colocar no lugar do outro. A empatia hoje é um valor fundamental, né? O futuro do trabalho, ele requer pessoas o quê? Que consigam se colocar no lugar do outro, que sejam flexíveis e ágeis, né? Sim. Então eu vejo que, na verdade, a mulher não tem que imitar o homem, mas é ela ser ela mesma. Para isso ela precisa se sentir forte, segura, né? E ela poder se doar, né? Aplicar todo o seu potencial em prol da sociedade, em prol da organização, em prol dela mesma, mas sem mudar a sua essência, né? Dulcigene, você também é economista, né? Eu falei aqui na sua apresentação, e eu vou trazer um dado aqui, que a economia está muitas vezes ligada a comportamento e está ligada também a setores da sociedade sociais, né? Esses movimentos sociais. Então, vou trazer aqui nessa pergunta o seguinte dado. Pesquisas mostram que mulheres representam o mercado consumidor de 28 trilhões de dólares, maior que a economia dos Estados Unidos e China juntas. E se tivessem salários equiparados aos dos homens, elevariam ainda mais o poder de consumo, o que significa que elas não têm os salários equiparados, né? Inclusive, poderia aumentar o PIB do Brasil em 9% caso houvesse essa equiparação. Esse motivo, e é um motivo, nós estamos falando da roda da economia, que é fundamental para a geração de empregos, geração de investimentos estrangeiros e tudo mais, para alavancar negócios no Brasil, esse já não seria um motivo suficiente para incluir cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho? Com certeza, Renato. Dentro dessa pesquisa aí que você estava apresentando, a gente pode também agregar mais uma informação. 50% da população economicamente ativa do Brasil é composto por mulheres, né? Mas quando você vê o PIB gerado pelas mulheres, é de 35% nessa faixa. Por quê? Porque as mulheres ainda estão naquelas áreas, naqueles setores que geram menos riqueza, que pagam menos, né? E aí nós temos um grande desafio por causa da questão da tecnologia, da inovação, para onde que o mundo está caminhando, né? É para a área de TI, requer, né, conhecimentos de exatas, né? As áreas que hoje estão com grande boom em termos de empregabilidade, é a área de engenharia, é a área de ciências, é a área de tecnologia. E essas áreas têm muito pouco percentual de mulheres em relação à área de humanas, à área social, as áreas das ciências sociais. Então, a gente precisa estimular que as mulheres caminhem também, né, que também vá para esses mercados, participem dessas áreas de exatas. Para isso, também elas precisam ter um ambiente favorável. Elas têm que ser estimuladas e esses ambientes têm que acolhê-las. Tá. Dulcigene, eu vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, porque a gente vai fazer aqui um breve intervalo e eu gostaria de saber a sua opinião. E já nós vamos falar também de diversidade no próximo bloco, diversidade no mercado de trabalho, mas eu gostaria de saber se você acredita que o Brasil alcançará esse patamar de igualdade de condições
para homens e mulheres no mercado de trabalho. Eu gostaria que você falasse isso no próximo bloco e eu pediria aos nossos ouvintes internautas que aguardassem um pouquinho, rapidinho, a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV nesta segunda-feira, trazendo o tema diversidade, empoderamento feminino e mercado de trabalho. Nós conversávamos aqui com a Dulce Janivar no primeiro bloco, vamos seguir nesse segundo bloco tratando com essa questão do empoderamento feminino, mas também trazendo o tema da diversidade, né? Eu havia deixado uma pergunta para a Dulce Jane no final do bloco, sobre a opinião dela com relação ao Brasil alcançar a igualdade
de gênero no mercado de trabalho. O que você pensa a esse respeito, Dulcijane? Renato, eu sou altamente otimista, né? Eu tenho vivenciado isso diariamente nesse meu trabalho como consultora, como palestrante e também ministrando treinamentos empresariais. Cada vez mais o número de empresas que estão conscientes e engajadas em promover a diversidade, né? Em ter na sua composição da força de trabalho refletida a sociedade brasileira na sua diversidade étnica, racial, cultural, e também aí a gente pode entender também a diversidade considerando outros aspectos relacionados à questão de PCD, de portador de algum tipo de deficiência, a questão da orientação sexual, né? Hoje esse movimento LGBT é bastante atuante no Brasil e também em outros lugares do mundo, né? É um movimento mundial também. Então, o que a gente vai, quando você vai visitar as empresas, você vai se reunir com empresas, pode ser empresas grandes, pequenas, médias, eu tenho percebido uma coisa muito positiva, né? A diversidade ali que se reflete de várias formas. De repente você tem gerações muito diferentes trabalhando no mesmo projeto, de repente você tem pessoas tatuadas, com piercing, né? De repente pessoas afrodescendentes à vontade para usar os seus turbantes, usando as cores que mais se identificam, e todos ali naquele ambiente diverso, trabalhando num processo colaborativo. Enfim, eu entendo que o Brasil ele tem ele é muito favorável a isso, né, Renato? Nós temos uma única língua, nós não temos nenhuma divergência que muitos outros países do mundo vivem nesse momento em termos de conflitos. Né? O Brasil é um país onde você tem um ambiente muito favorável para que a gente possa avançar cada vez mais na questão da diversidade. E não na diversidade somente nas empresas, não. Em outros espaços da sociedade também, inclusive no espaço político. Agora, Dulcijane, como você falou, né, desse aspecto, por exemplo, estar numa reunião e estão todos lá, cada um com as suas características culturais e com toda essa diversidade que requer um ambiente ali de absoluto respeito entre todos e tal. E agora minha pergunta é a seguinte, como é que ética e diversidade se relacionam para que as empresas tenham um desenvolvimento melhor em seus serviços e no desenvolvimento de produtos e tudo mais? Renato, eu diria que ser ético implica obrigatoriamente de você respeitar os direitos das pessoas, né? De você constar isso nos seus documentos da empresa, mas também você respeitar e praticar, não é? Não basta você ter se tornado consciente, mas você precisa internalizar isso e isso refletir no seu comportamento diário, nas atitudes, né? Isso pode ser atitudes muito pequenas, mas que tem uma força muito grande. Quer ver um vício de linguagem que a gente tem? Ele é um preto de alma branca. Olha se você pode falar isso. Jamais. Isso tem um viés de preconceito, discriminação muito grande. Né? Então, quando as empresas estão nesse estágio maduro da diversidade, então isso compõe os seus relatórios, as suas políticas internas, externas, mas também existe o quê? Uma prática diária transversal em todas as atitudes, em todo o dia a dia corporativo, aquilo ali se reflete, né? Até aquelas piadinhas do grupo de WhatsApp, né? Que a gente precisa ficar muito atento a elas, né? No sentido de o quanto que aquela piada pode estar machucando a outra pessoa, pode estar alimentando um ciclo de violência e de agressão. Hoje a gente precisa estar muito atento a isso. Né? E às vezes nem é uma pessoa que componha, de repente, um grupo de uma minoria. Às vezes é uma pessoa que não gosta mesmo daquele tipo de piadinha mesmo. Né? E por isso você precisa respeitar. Exatamente. Né? Então, assim, direitos... E aí, Renato, eu queria até aproveitar a sua pergunta para a gente colocar um ponto muito importante aqui. A questão da diversidade, de respeitar o outro como ele é, né? Independente da sua aparência, da sua etnia, né? Independente da sua orientação sexual... Enfim, isso é fundamental, isso faz parte, né, da Declaração dos Direitos, né, Humanos. Agora, a sociedade, Renato, só realmente avançou nessa questão da diversidade, né, no sentido dela compor a força de trabalho das empresas, quando eles perceberam que isso também tinha um aspecto econômico, como você falou anteriormente. A diversidade, ela não só promove a questão de você realmente praticar a questão de direitos,
direitos, mas também ela traz lucro, ela traz aspectos aí financeiros, né, para as empresas que promovem a diversidade, como para a sociedade como um todo. E foi quando a gente mostrou para o mundo esses ganhos, né, que você falou do PIB, né? Você falou aí do volume de riqueza que pode ser gerado no mundo. Se você tiver essa paridade de gênero, né? São 12 trilhões de dólares que a McKinsey calculou até 2025, se você inclui as mulheres e deixar isso mais equilibrado, né? Então, quando você mostra esses números, esse resultado, né, sobre o patrimônio líquido, esses resultados financeiros e resultados também não operacionais, aí todo mundo fala assim, uau! Gera uma coisa bastante importante do ponto de vista econômico também, né, Dulciane? Aí eu queria, com todo o expertise que você tem nessas áreas, justamente que é a sua atuação, né, como consultora e economista, Dulciane, que você falasse também, assim, desse aqui alguns exemplos daquilo que é legal e daquilo que também, como você disse agora, por exemplo, dos grupos de WhatsApp, né? Opa, cuidado com algumas mensagens e tal. O que pode ser feito tanto no sentido positivo, como deve se tomar cuidado com algumas questões? Alguns exemplos que você já tenha acompanhado. Maravilha, Renato. Ótima sua pergunta, porque eu acho que isso a gente precisa estar todo mundo consciente. Nós somos uma única pessoa. Né? Não existe uma pessoa Dulciane no ambiente corporativo e a Dulciane, pessoa física, moradora da rua tal. Nós construímos uma única história. Então, eu diria para a nossa audiência, Renato, tomar muito cuidado com aquilo que as pessoas postam nas suas redes sociais. E não é só o LinkedIn, não. É Facebook, Instagram, Twitter. Né? Muito cuidado quando você manifesta sua opinião, ou comenta, ou curte, né, determinados posts que, de repente, podem estar alimentando uma cultura de ódio, de intolerância. Né? Ou então você disseminando aqueles fake news, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes diárias, né? E eu acho que isso é muito... A gente teve exemplos na Copa passada, né? De repercussões, de situações de causar constrangimento para uma determinada mulher num outro país e de repente aquelas pessoas, aquele vídeo viralizou e aquilo causou, e aquilo causou demissão, né? Causou prejuízos emocionais, financeiros e profissionais para aquelas pessoas que estavam causando aquele constrangimento, aquela agressão ali, né? Aquela violência com aquela mulher, mas que era dentro de um grupo que aparentemente há décadas atrás poderia ser até as pessoas acharem normal, mas hoje não existe mais tolerância para esse tipo de atitudes, né? De preconceito, de discriminação. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala e como a gente age. Isso no mundo físico e também no mundo virtual, né, Renato? Sem dúvida. Agora, Dulciane, assim como eu falei, né, você tem esse trabalho como consultora, como economista, e é justamente o tema que nós estamos tratando aqui também, do empoderamento feminino. Eu gostaria que você falasse um pouco também da sua carreira, da sua projeção como profissional, como é que você também enfrentou as barreiras do mercado, que são comuns a muitas mulheres, e com certeza você também deve ter aí a sua experiência para contar para a gente aqui. É interessante, Renato, durante muito tempo eu não tinha essa consciência, né? Eu me tornei feminista, né? À medida que eu fui me deparando com essas situações na minha jornada, né? Mas eu fui criada por um pai feminista, uma mãe feminista, que me apoiaram em tudo que eu quis, que eu escolhi, né? O que já é um importante apoio ali. É um ambiente familiar muito favorável, né? E trabalhei, fiz carreira no mercado financeiro, que já é um mercado mais tradicional, onde tem o domínio masculino, né? Mas até então eu estava muito bem, crescendo e se ascendendo. Mas, de repente, por conta da minha profissão, eu fui cedida para alguns órgãos de governo, fui diretora da Fundação Banco do Brasil, trabalhei em governos estaduais e também em ministérios. E quando eu voltei para o banco de origem, né, para o mercado mais tradicional, depois de 12 anos exercendo os cargos variados, eu levei um susto. Eu não achava as mulheres nas reuniões que eu estava indo, né? Nos conselhos que eu participava, dos comitês. E aí eu perguntava lá para o meu chefe, né? Onde que estão as mulheres? O que aconteceu aqui no banco? Né? Eu estava vindo de uma jornada onde todos eram homens e mulheres de uma forma muito natural. E aí eu percebi que tinha
que fazer alguma coisa para a gente acelerar aquilo internamente, né? Eu tinha ajudado tanto a empoderar as mulheres lá fora, através da minha atuação na Fundação Banco do Brasil e nos órgãos lá de governo, e de repente eu precisava jogar luz nas mulheres daquele banco, né? E aí eu percebi que, embora a gente tivesse políticas internas muito boas, muito importantes, poderosas, tivesse políticas afirmativas, mas eu achava que estava faltando o quê? Mais engajamento da alta liderança, né? A liderança tem que estar no barco para você poder promover essas mudanças, né? E eu fui uma força indutora ali dentro de provocar, de instigar, né? E aí eu diria para você o seguinte, ao longo dessa minha trajetória, o que eu faria diferente, né? Com base nesse meu aprendizado, o que eu poderia compartilhar com a nossa audiência aqui, né? No sentido como de encurtar caminhos, né? Eu percebo o seguinte, a gente precisa, nós mulheres, precisamos nos posicionar com mais clareza, com mais firmeza, né? Eu fazia uma coisa que eu acho muito errado, e aí eu troco essa experiência com vocês, compartilho. Eu entrava numa sala de reunião, aquela mesa enorme, oval, vários homens, algumas mulheres, né? Sempre minoria. E ao invés de eu sentar ali bem posicionada, perto do coordenador da reunião, perto de quem vai liderar aquela reunião, eu fazia o quê? Sentava lá no outro canto, às vezes dava o meu lugar para outra pessoa, ficava na segunda fileira, né? Às vezes eu ficava ali de cabeça baixa, anotando, prestando atenção e tal, mas ao invés disso, o que eu recomendo para vocês? Se posicione, chegue mais cedo nessa reunião, sente no lugar mais estratégico, né? Faça perguntas, questione. Se as pessoas não ouvirem você perguntando, levanta o dedo, fica com ele levantado, essa mão, né? Levanta, ó. Até alguém observar. Alguém observar. Uma outra coisa que eu fiz, que eu acho também que eu não faria mais, eu fiquei anos usando aqueles terninhos, né? Aqueles tailleurs, aquelas roupas assim sisudas, né? Clássicas, que deixam você igual a todo mundo, né? Sim. Eu só descobri isso porque uma vez eu estava numa reunião e aí a pessoa, até era um deputado que estava na reunião, eu estava no Ministério da Previdência, eu estava lá cedida. E ele falou comigo assim, nossos ternos são iguais. A única diferença é que você está com colar de pérolas. Quando eu olhei, Renato, ele estava de terno cinza, gravata amarela com não sei o quê, e eu de terninho cinza, blusa cor-de-rosa por dentro e um colar de pérolas. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, né? Por que eu não estou de vestido, de saia, né? Por que eu não exploro o meu feminino, essa energia feminina, né? E aí vai aquela pergunta lá atrás que a gente já comentou, né? Por que eu estava imitando os homens, Exatamente. né? Tem uma executiva, uma alta executiva de uma empresa de bem-estar, de acessórios femininos, e que ela fala o seguinte, que no início da carreira dela, ela chegou a usar perfumes masculinos, para não criar diferença. Ela queria tanto ficar igual aos homens, não chamar a atenção, né, que ela chegou a usar perfumes masculinos. Que foi o que você falou em algum momento, né, que foi na pergunta com relação a essa questão da equiparação também das mulheres com relação aos homens, que elas não precisam necessariamente chegar a tanto, né? Explorar as diferenças, exatamente, que são complementares, sim, né? Sim, com certeza. Agora, Dulcejane, aí eu entendi que a mulher, por todas as dicas que você deu, ter um papel mais ativo ali, né? Quer dizer, se impor também nas situações, não ficar ali meio arredia, às vezes no papel de secretária, vamos dizer que é um papel bastante tradicional da mulher nas corporações, né? Por que eu tenho que fazer a ata daquela reunião? Exatamente. Né? Por que a gente não faz sistema de rodízio? Por que tem que ser a mulher que vai buscar o cafezinho, a água, né? São essas questões, é claro, você vai ter que fazer isso com delicadeza, né? Com cuidado, porque senão pode soar uma arrogância, pode soar que você está sendo chata, e isso desdobrar para um outro lado muito negativo. Mas as mulheres são muito habilidosas, né? Elas são boas negociadoras. Então, é um posicionamento, né, espontâneo, natural, tem que estar consciente também, né, Renato? Sim. Não adianta você forçar a barra, não. E aos pouquinhos você vai mudando. Tem uma atitude também, Renato, que eu acho muito positiva para qualquer aspecto da diversidade, não só gênero, né? Mas a pessoa comentou alguma coisa com você, ou contou uma piadinha e você não gostou. Fala com ela. Olha, Renato, eu não gostei. Eu acho que isso, tudo bem da gente não fazer mais esses comentários? Claro. A pessoa vai entender, né? Claro. A forma como você fala é muito importante para também gerar uma reação positiva, né, Renato? Sem dúvida, para não, é aquilo que você falou, não gerar também um sentimento de arrogância, tá se achando, porque isso tanto vale para a mulher como vale para o homem também. Se o homem começar a bater muito na mesa e falar aquele que manda, não sei o quê,
isso também gera uma repulsa naqueles que estão ali naquela reunião, independente de ser homem, independente de ser mulher, né? Então, isso independe da questão de gênero. Mas, Dulcijane, infelizmente, nosso programa está acabando e é tão bom, está tão gostoso o nosso bate-papo, mas, infelizmente, a gente é obrigado a finalizar. Eu apenas aqui, para a gente encerrar, gostaria que você direcionasse aqui aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos. E se você quiser deixar também, aproveitar para deixar seus contatos, enfim, para as pessoas que queiram obter mais informações a respeito do seu trabalho, das suas opiniões, fique à vontade. Obrigado, Renato. Eu acho que a gente vai voltar aqui mais vezes. Vou querer. Certeza. Muito bacana o teu programa. Eu tenho muito interesse de estar cada vez mais a gente disseminando tudo isso, porque eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Uhum. E a mensagem que eu diria para os nossos ouvintes, aí para a nossa audiência, é que todo mundo tem um papel na relação, nessa questão da diversidade, não é? Você como cidadão, você como empresário, você como funcionário, você como pai, como mãe, né, como filho, como morador de uma determinada rua, de um determinado bairro, nós todos temos um papel muito grande nisso. Uhum. E eu acho que também algo que a gente fez no passado foi delegar, né? A gente terceirizava para os políticos ou para as pessoas poderosas ou ricas no sentido financeiro, mas todos nós temos um papel, né, de questionar, de mostrar, né, das nossas atitudes serem exemplos inspiradores para os outros. E eu acredito muito nisso, né? E aí eu acho que tem um provérbio chinês, Renato, que eu gosto muito, que foi até a tia Kwaok uma vez que me falou. Se você quer um ano de prosperidade, né, você cultive arroz. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Mas se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas, né? Ou seja, é fundamental, né, para a continuidade da nossa espécie, né, a longevidade da nossa empresa, né, da espécie humana, do nosso planeta, que a gente possa realmente viver em harmonia, né, num mundo justo, inclusivo, paritário e de oportunidades iguais para todos, independente da sua etnia, do seu gênero, né, da sua cultura, da sua religião, da sua orientação sexual. Tá certo, Dulcijane, agradeço demais. O contato acho que tem aí acho que foi passado aí no GC, né, Luciana? Tem algum contato, Dulcijane, para deixar? Algum site, Facebook? Meu site está em construção, mas passou ali o lettering do meu contato, dulcijane.vaz@gmail.com. Então tá aí, é dulcijane.vaz@gmail.com. Tá certo, quem quiser entrar em contato, fazer perguntas, compartilhar as ideias, opiniões também da Dulcijane, está todo mundo convidado a mandar e-mails para a Dulcijane, a quem eu agradeço aqui, terei a honra, sem dúvida nenhuma, de recebê-la em outras oportunidades aqui, as quais nós convidaremos, sem dúvida, para trazermos esse debate novamente aqui ao Radar Paulista. E deixo aqui também um agradecimento a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que nos acompanharam até agora. Lembrando que nós estamos todos os dias na Rádio Trianon também, das 18 às 19, de segunda a sexta-feira, né? E às segundas-feiras aqui na BCC Television, a partir das 14 horas, tá certo? Uma excelente semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV.